Olá, eu sou a doutora Cláudia Nakandakari e estou aqui com vocês hoje para conversarmos sobre preparo ortocirúrgico. Como que a gente trabalha na ortodontia, preparando os casos para a cirurgia ortognática. São pacientes que muitas vezes eles têm algumas alterações do crescimento, já são pacientes adultos e que têm queixa estética, muitas vezes com aparência, ou com a função mastigatória, né? E esse problema interfere muito na questão de habilidades sociais, de convívio, né? O encorajamento da pessoa poder procurar um primeiro emprego ou buscar uma melhora, né, na sua vida profissional e pessoal. Os relacionamentos ficam complicados também quando a nossa autoestima ela está comprometida. Sendo assim, a gente só precisa passar aqui o slide. Eu vou falar com vocês, então, o que é a ortodontia. A ortodontia ela é um ramo da odontologia que tem por finalidade corrigir discrepâncias dentárias e ou discrepâncias esqueléticas. Quais os objetivos da ortodontia? Visar, né, eu procurar obter uma oclusão ideal, trabalhar com uma estética facial equilibrada, pois eu equilibro os dentes, automaticamente equilibro também a musculatura e as bases ósseas. Preciso de um adequado relacionamento funcional entre os componentes do sistema estomatognático, ou seja, né, do funcionamento da nossa cavidade oral. Aí, além disso, eu busco uma boa saúde periodontal para que tudo isso esteja em harmonia e que tenha um equilíbrio. Falando em preparo ortocirúrgico, né, quando que eu vou indicar esse tipo de tratamento para os pacientes? Quando eu observar deformidades dentofaciais que não aceitam compensações dentárias, então um quadro onde inclinações de dentes não são suficientes para fazer uma correção, eu penso numa cirurgia ortognática associada ao tratamento ortodôntico. Quando existe uma queixa por parte do paciente da estética facial e que somente a correção dentária não vai fazer essa alteração da posição das bases ósseas. Quando os pacientes apresentam assimetrias faciais maiores, né, onde a gente acaba vendo uma deformidade da face, também devem ser corrigidas com a cirurgia. Os crescimentos hiperdivergentes são crescimentos muito verticais, onde o paciente tem dificuldade de fechamento ou selamento labial. E hoje, né, nessa atualidade, a gente fala muito em cirurgia ortognática para prevenção ou cura da apneia do sono. Né? Eu avalio a cefalometria ou tenho indicação, às vezes, de um médico do sono, e os pacientes podem se submeter a cirurgias ortognáticas na prevenção e na cura da apneia. Então, como que eu faço esse trabalho, né? A princípio, eu vou fazer um bom plano de tratamento. O plano de tratamento é um plano, eu vou pensar na fase pré-cirúrgica, vou pensar na fase transcirúrgica, na pós-cirúrgica e a contenção para a estabilidade dessa harmonia facial obtida. São fases do trabalho que eu vou executar. Como que eu faço, então, a pré-cirúrgica? Eu vou fazer uma apresentação do plano de tratamento. Então, o paciente chegou no meu consultório com uma queixa e eu vou colher dados. Então, eu gosto muito de ouvir, né, a história do paciente, ouvir o que ele tem para me falar, e dessa fala do paciente eu vou captando as necessidades dele para que eu seja assertiva na hora de entregar um resultado. Então é muito importante a gente ouvir, né, abrir bem os ouvidos, ouvir o que essa pessoa tem para nos dizer, ouvir quais são as suas dores e a partir daí traçar um plano de trabalho.
como que a gente faz, né? Além de ouvir o paciente, eu preciso coletar informações. Então, é onde eu vou pedir radiografias, vou fazer fotografias, vou analisar a oclusão desse paciente através de um escaneamento intraoral, ou quem ainda não está na era digital da odontologia, né, ainda faz um modelo de gesso para que possa fazer um modelo de estudos. A partir desses dados, a gente vai fazer um bom planejamento. E para um bom planejamento ortocirúrgico, é necessário, nesse momento, você conversar com o cirurgião que vai operar o paciente. Então, sim, eu não preciso ou não devo deixar esse cirurgião de fora do meu planejamento, porque ele vai me dar informações importantes quanto a cirurgia possível, quanto de movimento é possível se conseguir, para que a gente obtenha o melhor resultado para esse paciente. Ter uma boa comunicação com o paciente. É importante que o paciente entenda ou ele queira fazer a cirurgia, né? Não é um procedimento imposto pelo ortodontista. Muitas vezes hoje os pacientes chegam já com a proposta da cirurgia, porque eles googlam, né, olham a internet e através de algumas explicações que eles buscam no YouTube, eles acabam vindo com informações sobre o tratamento ortocirúrgico. É importante você marcar, então, uma reunião com o cirurgião bucomaxilo e fazer um fechamento desse planejamento em conjunto. Então, a gente fala de um trabalho multidisciplinar. Nesse trabalho, onde eu faço uma abordagem, né, cirúrgica, eu vou estar trabalhando, né, na ortodontia, eu tenho o bucomaxilo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, às vezes entra o periodontista, porque eu já tenho algum comprometimento periodontal, o clínico geral, porque eu preciso, às vezes, adequar alguns dentes. Se tiver falhas dentárias, entra o protesista, o implantodontista. Então, é um trabalho onde eu vou reabilitar o paciente, não só na questão odontológica, né, mas na questão facial. E no final, do resultado que a gente espera, né, entregar para o paciente, é uma melhor qualidade de vida e uma melhora da autoestima. Você vai ver que é muito mais gratificante o resultado final quando você faz todos esses passos no início, né? E é importante que o paciente, então, assine para você um contrato de prestação de serviço, porque não é comum, mas pode acontecer do paciente desistir da cirurgia no meio do tratamento. E se você já fez movimentações dentárias que trouxe descompensações, a gente pode ter uma oclusão pior do que a oclusão inicial. E aí, para a gente não ter um risco de ter um problema jurídico, a gente tem que ter um contrato assinado onde o paciente concordou com o planejamento que foi feito e esse planejamento está sendo executado à risca. Então, o pré-cirúrgico, né? Depois que a gente fez a conversa, depois que a gente traçou um plano de trabalho, depois que nós nos comunicamos com o bucomaxilo e definimos com o paciente o aceite do tratamento ou desse planejamento. Eu vou entrar na parte ortodôntica, né, precisamente. O que eu preciso fazer? Eu vou priorizar, então, nesse trabalho pré-cirúrgico, a colocação dos dentes bem posicionados sobre a base óssea, né? Então, qual o meu objetivo ortodôntico pré-cirúrgico? Eu vou montar o aparelho adequadamente, e aí hoje a gente tem possibilidade de trabalhar com aparelhos fixos, convencionais, com aparelhos fixos autoligados, com aparelho lingual, e tenho a opção do Invisalign ou os alinhadores invisíveis, que também podem ser usados para o trabalho ortocirúrgico. Se eu trabalhar com o aparelho fixo, eu preciso posicionar os brackets, trocar fios e ir alinhando e nivelando esses arcos até que eu chegue numa posição ideal e vou confeccionar arcos ideais para esse paciente.
Nesses arcos ideais, eu tenho que entender que a oclusão não vai estar ajustada. Então, o meu objetivo é posicionar raízes paralelas, observar as inclinações dentárias. Então, inclinações dentárias compensadas pela língua ou pela má oclusão que o paciente apresenta, elas devem ser corrigidas. Por exemplo, um paciente com a mordida aberta, né, que é o caso que eu vou apresentar hoje para vocês, a língua, ela era muito grande, então ela pressionava demais esses dentes para frente, então ele tinha um excesso de vestibularização dos dentes anteriores. Dessa maneira, um dos objetivos do tratamento era lingualizar esses dentes para que esses incisivos estivessem dentro da base óssea. Depois que eu consegui esse engrenamento, né, ou melhor, depois que eu consegui esses arcos, esses dentes bem posicionados nas bases ósseas, e os dentes nesse momento estarão desengrenados, então o arco superior e o arco inferior, eles estarão desengrenados, porque eu tenho um problema esquelético ali eminente. Eu vou fazer então nessa fase uma moldagem pré-cirúrgica. No caso da odontologia digital, a gente vai escanear o paciente e fazer um trabalho no computador, em alguns softwares, para a gente ajustar essa mordida e ver se ela já está na posição ideal para a cirurgia. Se essa moldagem, né, o modelo, estiver ocluindo adequadamente, eu vou passar então para o preparo dos arcos cirúrgicos, que eu vou colocar os ganchos. Então, entre as ameias, né, dos brackets, então nas ameias dentárias, eu coloco ganchos, e eu chamo isso de ganchos cirúrgicos. É nesse gancho que o bucomaxilo vai travar a mordida durante a fixação das placas e parafuso. Então, ele vai travar a oclusão através dos ganchos e com a oclusão ideal posicionada, ele vai fixar, então, as bases ósseas novamente com as placas. E é ideal, é importante que a gente faça amarrilhos metálicos nesses brackets, porque o paciente vai ficar um tempo sem voltar no nosso consultório. Esse paciente, ele vai para a cirurgia e normalmente o pós-operatório imediato quem faz é o bucomaxilo e o bucomaxilo autoriza esse paciente a retornar para a ortodontia aproximadamente um mês depois da cirurgia. Então, esse período todo o paciente vai ficar com esse arco cirúrgico. Então, é importante que esses ganchos também sejam bem adaptados para que o paciente não tenha o tecido mole ferido, não gere aftas, porque vai ser muito incômodo, né, para o paciente. Se eu vou amarrar com amarrilhos metálicos, lembrar de guardar bem as pontas para que isso não machuque, né, o paciente. E se eu estou fazendo ligaduras contínuas, sempre prestar atenção, colocar talvez uma ligadura um pouquinho mais espessa para que ela não se rompa, né, durante o trabalho. E o transcirúrgico? O transcirúrgico é a cirurgia em si, né? O transcirúrgico é a hora que a gente vai estar ali no bloco e o paciente vai receber esses cortes na base óssea, vão seccionar, né? Uma cirurgia, ela é feita na maxila e na mandíbula, ou só maxila ou só mandíbula, ou ainda maxila em 3 segmentos e mandíbula em mento. Então, quem vai definir, né, a cirurgia não é mais o ortodontista, e sim o cirurgião bucomaxilo. A execução do planejamento nessa fase, né, como que vai ser feita essa cirurgia, onde que vão ser feitos os cortes, isso é tudo definido pelo bucomaxilo. Não é mais da nossa área, da área ortodôntica. Mas é importante que a gente tenha uma visão do que é possível se fazer na cirurgia, porque a gente começa a conversar com o bucomaxilo, né, com uma compreensão melhor. E é importante que o bucomaxilo também tenha um pouquinho da visão ortodôntica, porque dessa maneira ele vai saber quais são as nossas limitações dento-alveolares de correção, né? Então, às vezes eu tento corrigir uma mordida cruzada, por exemplo, num paciente adulto, e eu não consigo fazer isso porque eu precisaria de uma cirurgia. Aí eu deixo, às vezes, a mordida cruzada e o bucomaxilo faz, então, um planejamento de uma segmentação da maxila em 3 segmentos, onde ele faz a expansão da maxila durante o ato cirúrgico.
Isso tudo é conversado com o cirurgião antes, né, no planejamento. E aí, quem vai fazer o controle dessa imobilização das bases ósseas com elásticos intermaxilares imediatamente após a cirurgia é o bucomaxilo. Então, ele vai colocar os elásticos, né, entre o arco superior e o inferior e vai travar a boca desse paciente, a oclusão ajustada, para que a musculatura que está sendo reposicionada ou criada uma posição nova, ela não se perca as bases ósseas não saiam da posição ideal. Então, o pós-cirúrgico, ele é muito importante. É importante que eu saiba, né, o que o cirurgião espera da ortodontia pós-cirúrgica e que eu saiba conduzir bem essa ortodontia. Porque muitas vezes o sucesso dessa cirurgia vai estar atrelada ao bom engrenamento dentário. Porque quando eu engreno bem esses dentes, o engrenamento ele faz com que se estabilize a base óssea, a musculatura, né, e a posição dentária. E aí eu faço, então, nessa fase pós-cirúrgica, quando o paciente volta para o meu consultório, eu faço a remoção dos arcos cirúrgicos, porque eu não preciso mais daqueles ganchos, né? Então, os ganchos, eles são importantes na cirurgia. Então, onde que eu coloco os ganchos? No final do meu preparo para a cirurgia. Então, provavelmente uma semana antes da cirurgia ou 3 dias antes, o paciente vai ao consultório e a gente prepara aquele arco cirúrgico para que ele fique o menos tempo possível com aqueles ganchos. E quando ele termina, né, ele recebe a alta do bucomaxilo para voltar ao consultório do ortodontista, aí a gente faz a remoção imediata daquele arco cirúrgico e passa fios novos. Então, vai depender de como essa oclusão se apresenta, porque a partir do momento que o bucomaxilo devolve o paciente para nós, é nossa obrigação ajustar aquela mordida novamente. Então, era um paciente classe 2 e ele está um pouquinho classe 3. Eu preciso travar aquela oclusão e segurar ela na posição ideal. Ah, o paciente era classe 2 e está ficando classe 2 de novo. Tipo, está instável, a musculatura está puxando essa mandíbula para trás novamente. A gente precisa colocar elástico para classe 2 e o paciente tem que usar bastante elástico, tá? Porque eu estou tentando manter uma posição oclusal que foi adquirida na cirurgia e eu preciso saber que essa musculatura que está numa posição nova precisa se reorganizar. Aí entra também conosco os fisioterapeutas, o fonoaudiólogo, porque os pacientes às vezes precisam reaprender a falar. Ele tinha uma má oclusão importante e que a fala estava alterada, ou a posição da língua era alterada. E agora que eu criei, né, uma cavidade bucal nova, o paciente vai reaprender a reposicionar ou a posicionar a língua, vai reaprender a falar e dessa maneira a gente vai ganhar a estabilidade desse resultado. E aí eu vou fazer então a finalização ortodôntica. Dentes que ainda não estavam totalmente engrenados, eu preciso terminar de engrenar, né? Porque muitas vezes a má oclusão, ela impossibilita a gente fazer movimentos ortodônticos ideais, porque a mordida está errada. E a hora que eu acerto essa mordida para uma posição ideal, eu crio o espaço que eu precisava para, de repente, extruir um dente ou terminar de fazer alguma giroversão. E aí eu consigo fazer um bom trabalho de finalização. É uma finalização ortodôntica que o paciente precisa nesse momento. O ideal é que esse pós-cirúrgico seja feito na ortodontia entre 6 meses e até 1 ano, dependendo de como esse engrenamento tiver, né? No mínimo 6 meses, porque 6 meses é o tempo da cicatrização desse osso, da formação daquele calo ósseo, onde foi feito a cirurgia. E aí, depois que esses ossos se estabilizam, né? A neoformação óssea ele já se completou, eu tenho uma estabilidade maior da posição dessas bases ósseas. E aí eu vou para uma fase de contenção. Vou remover o aparelho fixo e a contenção, ela vai ser feita como você faria uma contenção de um paciente sem cirurgia. Então eu penso, o meu paciente tem interposição lingual. Eu vou fazer uma contenção com um aparelho que
ajude a reposicionar a língua. Ah, o meu paciente tem uma classe 2, e aí eu vou fazer uma contenção com um aparelho ortopédico funcional para a classe 2. Ou o paciente apresenta ainda uma dificuldade na posição lingual, eu posso fazer um aparelho ortopédico funcional para reposição de língua. E assim por diante. Então, o paciente era classe 3, eu posso fazer uma contenção para a classe 3. E seguir o meu protocolo de contenção ideal, né? O paciente tinha muitos apinhamentos inferiores, eu vou colocar uma barra 3x3 para eu fazer a contenção da posição daqueles dentes. O paciente não tinha apinhamentos, né? E eu consegui um bom arco, uma boa posição, um bom equilíbrio entre os tecidos moles, né? A musculatura da face. Eu posso, às vezes, deixar sem contenção fixa e colocar apenas contenções móveis. E essa contenção ela vai ser importante para realmente eu ter uma estabilidade do resultado, né? Então, é bem importante que eu deixe claro para o meu paciente que o tratamento dele não termina a hora que eu removo o aparelho fixo ou a hora que a gente termina a fase ativa do tratamento. O tratamento dele termina quando a gente finaliza a fase de contenção e mesmo assim eu solicito que os pacientes voltem anualmente para a gente fazer um controle, né, da oclusão. Inclusive, né, os pacientes devem retornar ao nosso consultório pelo menos uma vez por ano. Então, ele já vem para o consultório, faz a limpeza, faz um escaneamento e eu consigo sobrepor, né, e para saber quais são as diferenças que acontecem na oclusão de um ano anterior para um ano depois. E se eu tiver escaneamentos todos os anos, eu consigo controlar um paciente por 10 anos, por 15 anos e assim por diante. Então, é muito importante que eu faça controle. E para quem não tem ainda o fluxo digital no consultório, é possível fazer moldagens. Então, você pode moldar o paciente e ter guardado todos os modelos e aí você pode fazer uma comparação, medir os modelos, medir distância de caninos, de molares, observar inclinações dentárias, observar apinhamentos, né? Recessões gengivais e tudo mais. Mas pensa o tanto de material físico que você está guardando, né? Então, quando eu faço isso com a tecnologia 3D no consultório, eu passo a ter tudo arquivado nas nuvens. Isso facilita muito o meu manuseio, né? Eu achar esse arquivo, a organização do consultório flui melhor. Para a gente poder, né, ilustrar o que eu estou falando, eu apresento um caso clínico para vocês, né, de um paciente que foi tratado na Neoaplique, foi orientado por mim e ela foi tratada por 2 alunos diferentes, porque ela ficou em tratamento mais tempo dentro da Neoaplique e ela já está, né, sem aparelho, como vocês viram em algumas fotos que eu apresentei. Essa mordida aberta era uma mordida aberta muito importante, porque essa paciente, ela tinha um problema também de macroglossia. Então, ela apresenta, né, uma falta de selamento labial, um crescimento mais para vertical. Observa que a língua dela tinha uma posição para frente, porque a língua dela não cabia na boca, né? Ela tinha uma dificuldade enorme de posicionar essa língua e olha o tanto que a mordida dela era aberta, né? Era impossível da gente pensar numa correção ortodôntica simplesmente. Uma paciente que desde o início a gente olhou para ela e disse, olha, o seu caso é ortocirúrgico, né? E aí a gente passa por uma fase de convencimento do paciente, às vezes ele já vem buscando isso, e explicar, o paciente vai querer saber como isso funciona, então tem que ser muito claro na minha fala, porque às vezes a gente usa muitos termos técnicos, isso dificulta o paciente entender a necessidade desse tratamento. E olha como era a condição bucal, então ela tinha falta de alguns dentes, né? Linhas médias não coincidentes. Olha como os dentes estavam vestibularizados, tanto superiores quanto inferiores. Por quê? A língua não tinha como ficar na boca. Então, a língua estava empurrando tudo para fora, os dentes estavam indo para frente.
né? Ela apresenta aí um molar aí com perda óssea e assim por diante. Então, eu tinha que pensar num tratamento para essa paciente aonde no pré-cirúrgico eu faria o quê? A colocação ideal desses dentes na base óssea. E aí essa era a condição. Olha o tanto de espaço que a gente tinha no arco inferior. Até parecia que ela tinha perdas dentárias. E na verdade ela não tinha, né? Olha esses molares, ela tem os 2 molares, tinha os 2 pré-molares, os caninos e os incisivos, né, inferiores. E no arco superior, ela tinha inclusive os terceiros molares, os 2 prés, caninos e os incisivos. Então, como que eu ia trabalhar com essa paciente? Aí eu fiz todo um trabalho com os alunos, nós pegamos as radiografias, planejamos esse caso, traçamos, nos guiamos pela cefalometria, porque é importante você entender que quando a gente está iniciando na ortodontia, a cefalometria é um bom guia. Ela não determina o meu tratamento, mas a cefalometria, ela vai me ajudar a ter um direcionamento. O que me ajuda mais, ou que eu preciso de mais dados, seria uma análise facial, né? Quando a gente ganha um pouco mais de experiência, a gente vai se baseando muito mais pela análise facial do que pelos números cefalométricos. Então, a gente avalia, sim, a cefalometria em si, tipo a teleradiografia. Eu consigo observar as características anatômicas, as inclinações dentárias na radiografia. Eu vou para a análise facial e olho quais são as necessidades faciais para que eu devolva para essa paciente uma boa estética. E vou para a parte dentária e olho como que esses dentes precisam se mover para que eu consiga um bom posicionamento dentário. E aí aqui, né, eu apresento para vocês o pré-cirúrgico imediato. Quer dizer, essa paciente nesse momento ela estava pronta para operar. Ela foi tratada na Neoaplique por uma aluna. Percebe que a gente não tinha linha média coincidente, a mordida continuava aberta, mas a gente fechou todos os espaços que eu tinha no arco inferior, trazendo esses incisivos para dentro da base óssea. O arco superior, vocês vão observar que foi necessário fazer extração dentária. E aí, por que eu extraí? Porque eu precisava colocar os dentes na base óssea. E depois eu precisava que esses dentes se ocluíssem da maneira adequada. Então, mesmo sendo um preparo ortocirúrgico, eu preciso respeitar discrepâncias de Bolton, eu preciso de respeitar discrepâncias dentárias, porque às vezes os dentes não cabem na base óssea. Eu tenho uma discrepância entre volume dentário e volume esquelético importante, a ponto de eu necessitar extração de dente. Aqui é o modelo, né? Então, a gente moldou essa paciente para a gente examinar como ficaria a oclusão se ela tivesse corrigido as bases ósseas. Então, eu moldo superior e inferior, acerto nesse meu modelo as linhas médias, vou avaliar a posição de caninos dos 2 lados, os engrenamentos dos molares, o transversal. E aí, se tudo estiver encaixando da maneira ideal, eu posso, então, encaminhar esse paciente para a cirurgia. E se esse modelo não tivesse ainda ocluindo adequadamente? Aí eu preciso parar, olhar quais são as interferências que esse modelo apresenta e fazer pequenos ajustes nos fios. Então, às vezes eu olho aqui no modelo e vejo um toque prematuro num canino. O canino está muito extruído. Eu preciso intruir, eu faço uma dobra de intrusão no canino. O molar ainda está vestibularizado, eu dou torque lingual nos molares, até que eu consiga um modelo como esse que eu estou apresentando para vocês. E aí, olha como que ficou esse modelo de gesso quando nós moldamos. Olha que perfeição desse modelo. Então, percebe que foi feito extração de um premolar superior do lado direito e um premolar superior do lado esquerdo. Então, essa paciente, ela obteve chave de canino, né? E obteve molares em classe 2. Porque a gente fez a opção do tratamento com apenas extração superior, tá? Mas olha que lindo
que ficou esse travamento. E aí ela foi para a cirurgia e aqui já no pós-cirúrgico. Olha como ficou linda essa oclusão. E percebe que a gente fez a cirurgia e, ressalva, nós fizemos essa cirurgia depois dela já ter feito a macroglossia. Então, a macroglossia foi um procedimento que foi feito no início do tratamento, porque senão a gente não ia nem conseguir fechar esses espaços. Vocês lembram que eu precisava trazer todos esses dentes mais para dentro? Imagina se a língua tivesse ali, eu ia estar brigando com essa língua até hoje. Então, fizemos primeiro o trabalho da macroglossia, reposicionamos os dentes na base óssea e num segundo ato cirúrgico ela teve a correção das bases ósseas, o fechamento da mordida através da cirurgia ortognática. E foi esse resultado fantástico que a gente conseguiu lá no nosso curso na Universidade de Itaúna. E olha como ficaram os arcos, né? Os arcos ortodônticos dessa paciente. Então, olhando, lembra que a gente fez 2 extrações superiores. E aqui já a paciente sem o aparelho, né? Precisando ainda de um polimento dental que foi feito, nós vamos fazer uma foto nova. Observa que os engrenamentos caninos estão excelentes. A gente tem ainda um engrenamento aí de molares para acontecer. Soltamos o aparelho. E aqui uma vista oclusal, né? De como que ficou a oclusão. Podia ter melhorado um pouquinho? Podia, mas olha o caso, como ele era grave, né? O tanto que a gente conseguiu movimentar e o tanto de qualidade de vida que a gente está devolvendo para essa paciente. Então, eu penso que a ortodontia, ela precisa sim buscar o ideal, mas às vezes o ideal, ele está dentro de uma limitação do caso ortodôntico. Eu preciso entender que quando os pacientes são submetidos a cirurgias corretivas, né, eles apresentam mudanças positivas e experimentam um aumento da autoconfiança. Isso é muito importante, vai muito além do que posicionamento dentário, gente. Devolver a autoestima, a autoconfiança, você vê que a pessoa muda de padrão de vida, ela muda, ela aumenta os amigos, ela aumenta a confiança em si mesma. Os pacientes que passam por cirurgia ortognática, muitas vezes se mostram pessoas durante o tratamento retraídas, são pessoas que normalmente estão olhando para baixo, são tímidas, não comunicam muito bem com as pessoas, você custa tirar uma frase dele quando ele vem no consultório. E depois que eles fazem a cirurgia, eles se transformam, eles ganham vida, você olha para os olhos dela, o olho brilha mais, né? A pessoa fica mais satisfeita consigo mesma, começa a se arrumar mais, arruma o cabelo, pinta, maqueia, e aí você vê, né, surgir uma nova pessoa. E a partir daí, você ganha o quê? Uma pessoa com um aspecto psicológico muito melhor. Essa pessoa ela vai ter um convívio social maior, ela vai se tornar muitas vezes um líder, né, onde ela está. Então a gente vê que as discrepâncias esqueléticas muitas vezes trazem a pessoa a ter dificuldades na vida. Né? Às vezes você pergunta, ela até fala, não queixo disso, isso não é um problema para mim. Mas você pergunta assim, olha, tá, você faz fotos? Não, eu não gosto de tirar foto. Você costuma tirar foto sorrindo? Não, eu não sorrio. E aí você vê que é uma coisa que incomoda e a pessoa vai interiorizando isso. E quando a gente vê o resultado final desse paciente, gente, não é muito gratificante, né? Então eu adoro fazer trabalhos ortocirúrgicos. Tenho isso desde a minha formação lá no mestrado, porque a cadeira de ortodontia da Unesp de Araraquara, onde eu fiz meu mestrado e o meu doutorado, tem um profissional bucomaxilo dentro da ortodontia. Isso é fantástico. O doutor João Gonçalves, que foi meu orientador do doutorado, foi a pessoa que me ajudou demais no meu mestrado, quando eu peguei casos ortocirúrgicos lá atrás, no início da minha carreira, e me deu, né, essa condição, esse amor pelos trabalhos ortocirúrgicos. E eu queria então deixar aqui para vocês somente um recado, né? Se você quer ser um ortodontista completo, tem amor no que faz, que tem ferramentas para trabalhar qualquer caso, né, sem distinção,
venha para cá, venha para a Oral Art. Aqui a gente faz trabalhos incríveis e a gente forma pessoas preparadas, a gente forma ortodontistas que são referências em suas cidades, onde eles vão, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Talvez a gente fale depois em outras aulas, né, sobre outros preparos ortocirúrgicos, de outros problemas. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Recomendem essa aula aí para os amigos, compartilhem e muito obrigada. Ops. Vamos lá, que vai dar certo. Falhando aqui.